Fala, vendedores extraordinários, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Figueiredo, do Venda Sem Pressão, e hoje a gente vai falar sobre os principais desafios dos gestores comerciais. Para a gente poder chegar nesse tema de hoje, eu procurei conversar com muitos gestores comerciais para que a gente pudesse formular quais são os principais itens que sempre aparecem para os gestores comerciais como as suas principais preocupações. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer todo mundo que colaborou. Obrigado, Roberto Reis, Alexandre Doria, Renato Figueiredo, meu irmão. Obrigado, Thiago Furtado, meu grande amigo. Obrigado, Cláudio Oliveira. Obrigado, Regiane Menezes. Enfim, obrigado todo mundo que colaborou para a gente chegar nos itens que a gente vai discutir aqui com vocês. Os três principais itens que apareceram em todas as conversas foram a acuracidade de forecast, formação do time comercial, como é que a gente forma um time realmente de vendedores extraordinários e a sinergia entre as áreas. Olha que coisa, né? Uma preocupação da gestão não só em vender, mas em como vender com qualidade para que isso flua normalmente, naturalmente, com todas as áreas da companhia. Como esses são temas muito espinhudos, muito áridos, a gente vai dividir em 3 capítulos para que a gente possa explorar cada um deles com mais profundidade. Então hoje vamos falar sobre acuracidade de forecast. Vamos lá, pessoal? Vamos que vamos? Bem-vindos ao Vendas Sem Pressão. Fala, pessoal, voltei. Sem dúvida nenhuma, acuracidade e previsibilidade de forecast foi o item que mais apareceu. É unânime e apareceu em todos os casos, com todas as pessoas com quem nós conversamos. É unanimidade. E se esse é um item tão importante, por que ele apareceu de forma tão recorrente? Eu acho que, antes de mais nada, é importante que fique claro para todos vocês, vendedores extraordinários, qual é o conceito de forecast. Forecast é aquilo que a gente está se comprometendo a realizar, a executar, a trazer enquanto resultado. Forecast é aquilo que de verdade você está assumindo um compromisso de trazer como resultado. Por isso ele é tão importante. Por isso ele faz tanta diferença no processo de gestão da sua empresa. E se forecast é um compromisso, se eu estou assumindo um compromisso com o meu gestor, com a empresa com a qual eu trabalho, por que é tão difícil manter esse compromisso, ou realizar esse compromisso, ou cumprir esse compromisso? Vamos tentar entender um pouco melhor por que essas coisas acontecem e o que a gente pode fazer para dirimir essa dificuldade. Vamos lá, vamos que vamos? Antes de mais nada, pessoal, é importante dizer que não existe fórmula mágica. Existem melhores práticas, existem ações verdadeiras e reais que a gente pode implementar, mas que vão depender de empresa para empresa. Por isso é tão difícil acertar na acuracidade do forecast. E um item, sem dúvida nenhuma, que é chave para isso é o seu time comercial, o seu time de vendas. Qual o perfil de vendedor que tem na sua equipe? Como ele se comporta? Isso faz toda a diferença para que você tenha uma melhor ou pior acuracidade no seu forecast. Vamos lá, vamos citar alguns exemplos aqui. Não sei se já aconteceu com vocês ou na empresa que vocês trabalham ou trabalharam alguma vez na vida, mas existem alguns perfis carimbados aí de vendedores. Vocês já se depararam com um vendedor otimista? O vendedor otimista é aquele que acredita em todas as oportunidades, para ele não tem bola perdida. Ele vai em todas, ele acredita em todas e acha realmente, verdadeiramente, que vai fechar todas. E muitas vezes ele coloca aquela oportunidade como forecast, muito mais baseado no seu otimismo do que qualquer métrica ou fundamento científico para poder levar aquela oportunidade para o forecast. E aí o que acontece nesses casos? Não sei se já aconteceu com vocês. Ele coloca aquela oportunidade no forecast desse mês e a oportunidade não fecha. Coloca no mês seguinte e a oportunidade não fecha. Coloca no outro mês e a oportunidade não fecha.
4, 5 meses depois você continua falando sobre aquela oportunidade e ela simplesmente não fecha. Você já se deparou com profissionais otimistas a esse ponto? Vai ser otimista assim lá longe, né, pessoal? Por outro lado, existem os vendedores pessimistas, que é exatamente o inverso dos otimistas. É aquele que não acredita em nada, que só vê dificuldade, né, naquele conceito de copo meio cheio, meio vazio, ele está sempre vendo o copo meio vazio e que daí fica com medo de se comprometer com qualquer resultado. É difícil arrancar alguma coisa para forquestar com esse tipo de vendedor, porque ele simplesmente não acredita, ou tem dificuldade, ou tem medo, e assim por diante. Você também já se deparou com esse perfil de profissional em áreas de vendas, onde você tenha trabalhado? Aí existem, na verdade, dois perfis, né, que são bastante curiosos, que também já nos deparamos muitas vezes em muitas organizações, que são os vendedores safos, né, aqueles vendedores malandrões. E aí eu costumo dizer que tem o safo do bem e o safo do mal, o malandrão do bem e o malandrão do mal. O malandrão do bem, em geral, é um vendedor bastante experiente, tem um bom controle do seu pipeline, das suas contas, ele sabe gerenciar, sabe medir a temperatura, mas ele tem o péssimo hábito de querer surpreender o seu gestor, de querer tirar um coelho da cartola no final do mês para ficar bem com o chefe. Então, nas reuniões de forecast, geralmente ele esconde algumas cartas na manga, não mostra tudo que ele tem potencial para fechar, porque ele quer gerar uma surpresa. E ferra com qualquer previsibilidade que a gestão possa ter. Mas o pior tipo que eu já vi, que infelizmente eu tive a oportunidade de conviver, né, em algumas áreas de vendas que eu trabalhei, é o safo do mal, que é aquele vendedor que literalmente mente, que geralmente é o contrário do safo do bem, né? Ele geralmente não tem um bom controle sobre as suas contas não evoluem no pipeline, e para não ficar mal na reunião frente ao seu gestor e aos seus pares, acaba inventando espuma, né? Que é outro jargão que a gente usa. Acaba mentindo, colocando uma oportunidade em forecast que está longe de ter realmente chance de fechar num curto prazo. Então, pessoal, muito do que a gente tem dificuldade de conseguir medir a acuracidade do forecast está relacionado à maturidade e senioridade do seu time comercial e do perfil de vendedor que você tem na sua equipe. Então vamos lá, se a gente tem isso tão claro agora na nossa cabeça, o que realmente a gente pode fazer para melhorar a acuracidade do nosso forecast? Eu vou citar aqui 4 pontos práticos para que a gente possa refletir e ver se é possível implementar para que a gente melhore a acuracidade de forecast. Vamos lá? Vamos que vamos? Pessoal, eu acho que está claro, né? Defina o perfil da equipe que você quer. Defina o perfil do vendedor que você quer que faça parte da sua equipe. Defina o nível de maturidade que você quer ter na sua equipe. Sem dúvida nenhuma, isso vai fazer toda a diferença no seu resultado final e, consequentemente, na acuracidade e na previsibilidade do seu forecast. 2. É nossa responsabilidade enquanto gestor comercial entregar um número, entregar o compromisso que nós temos com a nossa empresa. Então é nossa responsabilidade gerir a nossa equipe. O que a gente pode fazer então para ter mais acuracidade? O quanto a gente aprofunda em cada oportunidade, o quanto a gente pergunta, o quanto a gente questiona, o quanto a gente vai no detalhe para que a gente, com a nossa experiência, possa medir melhor a temperatura de cada oportunidade. Perguntas do tipo se o vendedor está acessando as pessoas corretas, se ele já identificou quem são os personas, se eles foram acessados, por exemplo, né? Se a gente tem ou não concorrente naquela oportunidade, como que está a nossa oferta, como é que está posicionada a nossa oferta frente ao nosso concorrente, qual é a percepção de valor que foi criada nessa oportunidade. Perguntem,
Vá no detalhe. Isso vai te ajudar a ter uma medida melhor do seu forecast. Com isso você vai ter mais acuracidade. O terceiro item, pessoal, eu já falei anteriormente. Eu já falei e vou repetir. Não gerenciem apenas o forecast. Não façam apenas reunião de forecast. É muito importante que a gente saber o que tem ou não tem para fechar. Mas é mais importante ainda que a gente acompanhe todo o pipeline, todo o funil de vendas junto com a nossa equipe. Eu sei que isso às vezes é difícil. Eu sei que às vezes a gente tem uma equipe muito grande, são muitas oportunidades no pipeline. Eu sei de tudo isso. Mas estabeleça critérios, estabeleça pontos de controle, estabeleça de que forma você pode medir e ver como essas contas estão evoluindo dentro do seu funil de vendas. Sem dúvida nenhuma, cada vez que você conseguir entender antes como é que está o seu processo comercial, melhor ele vai ser, porque você pode corrigir eventuais desvios, então você vai melhorar ou tem uma tendência de melhorar a sua taxa de conversão e você vai ter uma previsibilidade e uma assertividade maior no seu forecast. Na medida do possível, pessoal, eu repito, tentem gerenciar todo o pipeline. Encontrem uma maneira. Isso é chave e muito importante para que você melhore a acuracidade do seu forecast. E o quarto item, pessoal, é o mais importante. Você tem um processo comercial, um processo de vendas definido, claro. Os seus vendedores sabem quais são as etapas pelas quais ele tem que passar dentro do processo de vendas da sua empresa? Muito da dificuldade que nós temos na gestão é por não termos muitas vezes um processo de vendas uniforme, que todo o time comercial possa utilizar e que você possa maximizar e potencializar os seus resultados. Definir um processo claro faz com que você melhore a sua taxa de conversão e, consequentemente, você tenha uma maior assertividade no seu processo comercial, no seu forecast. Validem se o seu processo está claro, se todos os seus vendedores conhecem os processos. Isso pode ajudar bastante na sua operação. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi quando eu fui gestor de canal numa empresa onde eu trabalhei. Eu tive a oportunidade, nesse meu parceiro, que eu gerenciava, de conhecer o processo comercial dele e entender que existem formas, existem caminhos. Nessa empresa específica, a acuracidade de forecast era de aproximadamente 90%, o que para os nossos padrões Brasil são elevadíssimos, são muito altos. Eu estava conversando com o dono da empresa e aí, entendendo um pouco mais como que era o seu processo comercial, ele me explicou o seguinte: primeiro, ele tinha um processo comercial definido. Todas as etapas pelas quais o vendedor tinha que passar estavam claramente definidas, ou seja, toda a equipe de venda sabia o que fazer a partir do momento que recebia uma oportunidade. Ponto. Segundo, para cada etapa do funil de vendas, para cada etapa do processo comercial, ele criou checkpoints. Eram processos que tinham que ser cumpridos, informações que tinham que ser levantadas, qualquer ponto que era relevante naquela fase para que ele pudesse evoluir para a próxima fase, para o próximo nível. E o mais genial disso tudo é que ele sistematizou todo esse funil de vendas e processo comercial, mais os checkpoints estavam dentro do CRM que eles utilizavam para gerenciar as oportunidades. Então, nas reuniões era muito mais fácil, porque quando um vendedor tentava, de alguma maneira, ludibriar, facilmente você identificava, através dos pontos de controle, se de fato aquela oportunidade estava madura a ponto de seguir para o próximo nível. Isso fez com que naquela empresa específica eles tivessem a acuracidade que eu mencionei, de mais de 90%. Cabe a gente, enquanto gestor comercial, encontrar o melhor caminho. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa acuracidade de vendas, a nossa previsibilidade de vendas? Está relacionado ao nosso time, ao nosso processo? Quais são os elementos que a gente tem que mexer? Bom, pessoal, eu quero mais uma vez agradecer a atenção de vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem a sua opinião, deixem seu like,
compartilhem com seus amigos, com o ecossistema de vocês. Eu sou muito grato pela paciência, pela atenção. Espero que tenha sido útil esse primeiro tema de discussão e vamos para os próximos, tá legal? Vamos que vamos!